Podem sentar. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. É bom revê-los. E é bom estar aqui com vocês para nós partilharmos juntos a palavra do Senhor, né? Quero cumprimentar todos também que nos ouvem, que nos assistem pelas redes sociais. E quero dizer que todos são bem-vindos, né? Para aqueles que ouvem, mas não veem, eu sou o pastor Samuel Muniz Bastos. Tenho 1,70 m, estou usando um terno escuro, com uma camisa branca, uma gravata de tonalidade vinho, eu uso óculos, os meus cabelos estão nascendo agora, quase calvo, né? Quero ver como é que Bruna vai dizer quase calvo. Como é que faz aí? Isso. E para aqueles que veem, mas não ouvem, o meu nome é... Deixa eu ver se eu ainda lembro, né? É assim, Samuel. Pronto. Só assim, né? Esse é o meu sinal para a identificação daqueles que estão pelas redes sociais. Deus seja louvado. Ontem eu tive o privilégio de visitar o Presley e a Gil, né? Presley e Gil. Pede para eles ficarem em pé para que a igreja os conheça. Ok? Fiquem de frente para a congregação. Esse casal vai ser batizado daqui a pouco. Aí eu tive o privilégio de conhecer essa menina maravilhosa aqui, né, que é a filha da Gil. Já esqueci teu nome. Gabriela, pronto. Fica em pé aí, Gabriela. E a Gabriela é uma adolescente, né? E eu quero te convidar, porque aqui nós temos uma classe de adolescentes, que é uma classe muito legal, muito bacana. E é seu lugar aqui, seja muito bem-vinda, viu? A Gabriela vai ter um futuro brilhante. Ela disse que vai estudar Direito, ela vai fazer Direito, e aí a gente conversando um pouquinho, ela vai fazer Direito, e como ela já sabe falar aí nas libras, né? Com uma vantagem, ela sabe as gírias, né, da língua. É interessante isso. Então ela vai ajudar muitíssimo na questão da acessibilidade, especialmente no direito, nos tribunais, que é uma área muito carente, eu acho que é uma área muito necessitada. Eu vibrei com isso, eu fiquei feliz da vida. Ontem eu ganhei a manhã, apesar que a minha semana foi extremamente corrida, mas visitar é sempre uma experiência muitíssimo maravilhosa, né, Delman? A gente até esquece os problemas da gente quando a gente vai visitar os irmãos, uma experiência maravilhosa. É terapêutico visitar, é muito especial. E eu estou muito grato a Deus também pelo Ministério Carcerário. Nessa semana foi uma correria, né, irmã Ana? A Ruth, cadê a Ruth? Eu não estou vendo a Ruth por aqui hoje. Não está, né? Eu vi a Alana, né? Estou nem enxergando a Alana agora. Nós batizamos 7 pessoas lá no hospital de custódia, e na última quarta-feira nós batizamos 4 adolescentes lá no Casem. Foi muito especial, foi uma festa muito legal. E Deus seja louvado pelo ministério de vocês. A correria, né? A Ana Vieira, e Ruth, e Délia. Cadê a Délia? Não estou olhando a Délia por aqui hoje também. Não está aqui, né? Mas o trabalho da UZIP acaba refletindo lá no Casem, que os meninos que saem da UZIP vão lá para o Casem e a gente acaba fazendo o batismo deles lá. Então, Deus seja louvado por esse ministério de salvação. Deus seja louvado por isso. Muito bem. É bom a gente lembrar nosso slogan, né? A Igreja Central de Aracaju é... Vamos lá. Vamos. Ajuda aí, Heitor. Pronto, fala alto aí. Maia, isso. Fala alto para os irmãos aprenderem. A Igreja Central de Aracaju, Maia, é o quê? Pronto, agora que vocês ouviram, vamos repetir. A Igreja Central de Aracaju é... amável, missionária e fiel. Amém? Vamos pregar um sermão missionário hoje. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
No dia 16, pela graça de Jesus, nós vamos fazer mais um batismo do Ministério Carcerário. Só que dessa vez vai ser lá na Unifem, né, irmã Zelma? Vai ser o batismo da Ávila, né? Ávila. Rávila. É uma jovem muito inteligente que já está estudando a Bíblia. E se Deus quiser, ela vai sair dali salva em nome de Jesus. Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor Jesus, Ele, em cada palavra, em cada comportamento, em cada procedimento, Ele vai, de certa forma, sempre chocar, Ele sempre vai de encontro àquilo que se estabeleceu como costume. E de vez em quando, alguns costumes que são negativos, eles precisam ser quebrados. Por isso, o Evangelho, ele, além de ser intracultural, transcultural, em muitos momentos o Evangelho também ele precisa ser contracultural. Contracultural. Talvez não só em alguns momentos, talvez na maioria das vezes o Evangelho precise ser contracultural. O Senhor Jesus aqui, no capítulo 15 de Lucas, ele vai ter vários ensinamentos especiais sobre a graça. Os teólogos dizem que se a Bíblia inteira se perdesse e que somente o capítulo 15 de Lucas ficasse, nós teríamos aí o locus classicus do Evangelho. Nós teríamos o Evangelho inteiro em apenas um capítulo da Bíblia. Por isso que esse capítulo é conhecido como locus classicus do Evangelho. É um capítulo especial que conta 3 parábolas falando da mesma temática. Agora, para nós entendermos essas parábolas, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o contexto das parábolas, o contexto que dá origem às parábolas, a razão pela qual Jesus as contou, para nós entendermos em seguida o significado de cada uma delas. E o contexto das parábolas é exatamente o versículo 1 do capítulo 15. E a parábola começa dizendo, o capítulo começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Se nós avaliarmos isto pela lei da liderança, John Maxwell, no seu livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, uma das leis ele chama de a lei da atração. A lei da atração. Jesus Cristo, ele naturalmente era atrativo. Ele era simpático. Ele tinha um espírito agradável. Então, dava gosto de ficar perto de Jesus. Assim como na atualidade, dá gosto, dá alegria ficar perto de algumas pessoas. Tem outras que não dá gosto, não. Existem pessoas que quanto mais longe delas, melhor. Porque são tóxicas. Estão exalando veneno o tempo todo. Os fariseus eram pessoas, irmãos, contraditórias. E aqui nós percebemos um contraste entre Jesus e os fariseus. Por quê? Porque Jesus atraía pessoas para ele. Em contrapartida,
há menção de dois outros grupos que são os fariseus e os escribas. Os escribas, eles eram profundos conhecedores da lei. Os escribas, eles faziam parte da elite intelectual ali dos judeus. Eles entendiam tanto do direito quanto das leis, eles entendiam da religião, eles eram aqueles que escreviam, eles eram os doutores. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Conhecimento sem conversão gera orgulho. O conhecimento sem conversão, ele gera orgulho. E o orgulho é um dos pecados que menos esperança infunde. As pessoas orgulhosas, normalmente, elas são orgulhosas apenas para esconder a insegurança. Só isso. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Se algum de vocês nessa igreja acha que tem algum motivo para se orgulhar, desista disso. Essa é a pior bobagem que pode haver no coração do ser humano. É a vaidade do orgulho, ou a vanidade do orgulho. É vão, não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero relembrar uma frase de Galileu Galilei: quem menos sabe, mais argumenta. Quem menos sabe, mais argumenta. Essa é uma frase bonita. Mas deixa eu traduzir essa frase para a minha linguagem. A ignorância é sempre atrevida. Ok? Então, para os eruditos da igreja, quem menos sabe, mais argumenta. Mas para o povão a ignorância é sempre atrevida. A ignorância é sempre atrevida. Quem menos sabe, mais petulante é. E mais argumenta. E mais acha que sabe, né? Mais acha que sabe. E é interessante isso. Então, os escribas, eles se tornaram orgulhosos, e os fariseus também. Os fariseus faziam parte de uma elite pequena, de 6.000 homens. E eles eram pessoas boas, sinceras. Hoje nós atrelamos a palavra fariseu a pessoas hipócritas. Mas essa não é uma comparação que faz tanta justiça aos fariseus. Mas eles são hoje encarados como pessoas hipócritas porque, na verdade, eles eram extremamente bons na casca que eles apresentavam. Mas, na essência, eles não eram aquilo que pareciam ser no exterior. Eles eram pessoas que observavam a lei estritamente, eles eram fiéis religiosos, eles lavavam a mão não sei quantas vezes por dia, não se aproximavam de um pecador. Se fosse um samaritano, aí mesmo é que eles não se aproximavam, porque eles imaginavam que se a sombra de um pecador samaritano se projetasse no prato da comida de alguém, poderia esse alguém, na hora que comesse, ficar cheio de demônios, porque eles diziam que o que entra pela boca é o que contamina. Entenderam? E Jesus vai lá e refaz esse ditado dizendo: não é o que entra, é o que sai do coração não convertido. Então, quando o Senhor Jesus está aqui comendo com pecadores, sentado com pecadores, isso era escandalizante para aquele povo. Era escandalizante. E agora, queridos, Jesus era atrativo. Por que ele era atrativo? Porque ele era educado. No olhar de Jesus havia amor. Seu braço estava aberto para abraçar. E agora, eu quero fazer uma pequena correção nessa questão do Jesus acolhedor, para dizer uma coisa que não é mais falada, que a gente precisa, quando prega, quando apresenta Jesus, nós precisamos equilibrar as coisas, irmãos, porque existe um ditado que diz que o equilíbrio é a mãe de todas as virtudes, mas por outro lado, há um pensamento que também diz que muitas vezes nós pecamos, não pelo que dizemos, mas pelo que deixamos de dizer. E essa semana, eu vi um quadrinho aí de algumas pessoas colocando Jesus lavando os pés de todo mundo. Toda classe de pessoa. Toda classe de pecador. E é um quadro bonito. É um quadro interessante. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, sobre pecado. Jesus não veio para salvar nenhum pecador
no pecado. Ele veio para salvar do pecado. Ele tira a pessoa do pecado. E eu estou abrindo essa notinha de rodapé aqui para dizer que Jesus é inclusivo, a igreja precisa estar aberta para receber todo tipo de gente, a igreja tem que estar aberta para receber todo tipo de pecador, mas precisamos entender que todo pecador que se aproximou de Jesus, que aceitou a salvação, que aceitou a graça, não permaneceu no pecado. Isso precisa ser dito. Para quê? Para que nós não criemos uma distorção sobre o caráter de Deus. Porque tem muita gente pregando por aí dizendo o seguinte: ah, Deus é tão bonzinho que você pode viver do jeito que dá na telha e Deus abençoa. Não, irmãos, não é assim não. Isso fere o caráter de Deus. Isso fere o caráter de Deus. Isso significa que eu estou apresentando a personalidade de Deus como se Deus fosse perverso? Não, não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tem muita gente, os pecadores estão querendo que Deus se adapte a eles, e eles não querem se adaptar ao Evangelho. Esse é o problema. E precisa ficar bem claro, irmãos, que pecado é pecado. E a natureza do pecado, ela é ofensiva para Deus. Agora, voltando para o texto, a palavra de Deus está dizendo que os fariseus e os escribas, eles estão chateados com Jesus, porque Jesus recebe pecadores e come com eles. A palavra recebe significa que é como se Jesus fosse o hospedeiro. É como se Jesus estivesse abrindo a porta da casa. É como se ele estivesse dizendo assim para os pecadores: venham, entrem, vocês são bem-vindos. E isso era escandalizante para aquele povo. Jesus os recebe a todos. E a Bíblia está dizendo que eles eram pecadores. Agora, o grande detalhe, queridos, é que esses pecadores, eles eram colocados assim na pior das categorias. Eles eram desumanizados. E quando nós olhamos aqui para a palavra pecadores, a gente imagina assim que os fariseus e os escribas têm o direito de julgar os outros pecadores. O que Jesus está querendo mostrar nesses versículos é que aqui nós temos 3 categorias de pecadores: um que admite e 2 que se escondem. E agora então, Jesus come com os pecadores. E isso aqui é muito especial. Sabe por que é especial? Porque em todos os lugares do mundo, em qualquer cultura e em qualquer tempo, a alegria vem das tripas. Amém? Veja bem, você pensa que eu estou brincando com isso. O que eu quero dizer é o seguinte: comer é algo especial, sim ou não? Sim ou não? Agora me fala uma coisa aqui: comer com seus inimigos é especial ou é ruim? É ruim. Você não convida para sua casa quem é seu inimigo? Convida? Eu não convido. Eu não convido. Se a gente convidar é arriscado. Se convidar é arriscado. Existe um pensamento que diz que você não esquece com quem você come e com quem você chora. Comer é muito especial. E no Oriente Médio, irmãos, essa questão do comer é mais especial do que na nossa cultura. O povo do Oriente Médio, tanto os árabes quanto os judeus, o banquete para eles, o comer, o sentar na mesa, é uma cerimônia muito íntima, é muito especial. Muitas vezes a palavra de Deus apresenta a salvação como um banquete. Parábola das bodas do filho, convida todos para virem no banquete, não é? O casamento é banquete. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar referências a um banquete, e a graça e a salvação, eles são usadas como metáforas para a salvação. O banquete é usado como metáfora para a salvação, ou seja, é prazeroso você estar sentado numa mesa para comer. Então, no Oriente Médio, quando alguém é convidado para uma cerimônia, para comer juntos, para uma refeição juntos, aí
tem alguns detalhes interessantes. O anfitrião vai para a porta, ele vai dar as boas-vindas, ele vai homenagear quem está entrando, ele vai receber de todo o coração. Então, quando essas pessoas se chateiam com Jesus, porque ele está comendo com pecadores, é porque Jesus está sendo extremamente o quê? Acolhedor, extremamente acolhedor. Ele está buscando os pecadores. Agora Jesus, então, percebendo a dureza do coração daquele povo, é bom que vocês me ajudem no horário, para eu não me perder aqui, tá? Jesus, então, propõe uma parábola. Quando ele percebe a maldade daqueles que estavam ao redor, ele diz assim, lhes propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quando nós lemos essa frase, parece uma frase bem legal para a gente, aqui do Ocidente. Mas essa frase que Jesus acabou de falar aqui nessa parábola, ela é extremamente ofensiva. Por quê? Pensem comigo. Os judeus, povo daquela região, eles consideravam Deus como pastor, Davi como pastor, profetas como Moisés como pastor, e eles acreditavam na vinda de um supremo pastor ainda no futuro. Eles reverenciavam esses personagens como pastores. Agora o contraditório, eles desprezavam o pastor comum das ovelhas, o pastor de ovelhas. Eles desprezavam. Lucas, o evangelista, ele é o único evangelho ou evangelista que fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus para os pastores. Os pastores eram considerados imundos. Por quê? Eles andavam em todos os terrenos, em todos os solos, eles eram desprezados. Agora o Senhor Jesus, quando ele diz assim, qual de vós é o homem que tendo 100 ovelhas? Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, vocês que não gostam dos pastores, se você tivesse 100 ovelhas, Jesus está comparando-os com os pastores. Jesus está convidando aqueles fariseus para pastorear, para sentir na pele a dor do que era ser um pastor. Os fariseus não gostavam dos pastores. E eu acho que até hoje ainda não gostam. Agora, queridos, Jesus, com essa declaração, ele está ferindo as suscetibilidades dos fariseus. E ele então começa a elaborar essa parábola que é cheia de significado cultural. E ele diz assim, se vocês tivessem 100 ovelhas, a quantidade de 100 ovelhas era uma quantidade muito grande para uma pessoa só. De acordo com os estudos culturais, ter 100 ovelhas, ter um rebanho desse tamanho, significava que algumas dessas ovelhas eram do pastor, e esse pastor fazia parte de uma família, que em sociedade com várias famílias juntaram as várias ovelhas para formar um rebanho desse tamanho, que era cuidado por algum membro da família, ou vários membros da família. Normalmente o pastor também não pastoreava sozinho. Agora, quando nós lemos no decorrer do relato, esse pastor então, se perde uma ovelha, o prejuízo era grande para a comunidade toda, representava muito. Quando uma ovelha se perdia, o pastor tinha que trazer os restos mortais da ovelha, para que ele não fosse incriminado de roubo, ou então ele tinha que ir atrás da ovelha até encontrar. É isso que Jesus está contando. E agora então, a parábola diz que, qual de vós é o homem que tendo 100 ovelhas, e se perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, queridos, nós temos nessa parábola, que é uma parábola simples de entender e linda de se ver também, 4 lições que são maravilhosas. E a primeira lição que Jesus quer deixar para cada um de nós é a lição da alegria.
A lição da alegria. Qual é a alegria? E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ellen White diz que o primeiro instinto de um salvo é salvar outro. O primeiro instinto de um salvo é salvar outro. Nós precisamos vibrar com a salvação. Amém? Precisamos vibrar com a salvação. Tem gente que às vezes não gosta de ver aplauso na igreja quando tem batismo. Por mim, a gente bateria até tambor na igreja no dia de batismo, porque é dia de festa. Amém? Alegria pela salvação. Alegria pela salvação. Às vezes a gente mede o sucesso do evangelismo pela grande quantidade de pessoas que foram batizadas. Aí eu fico pensando num pregador como Noé. Noé conseguiu salvar pouquinhas pessoas da humanidade inteira, mas foram essas pouquinhas pessoas que deram origem a uma nova humanidade. André é um apóstolo que ele não era famoso, ele não estava nem no Instagram e nem tinha um canal no YouTube. Nunca ocupou uma função na igreja, não foi departamental, não foi nada. Ele foi apenas um pastor simples ali. Ele ganhou algumas pessoas para Jesus, entre elas Pedro, seu próprio irmão. Agora, irmãos, Pedro foi um ganhador estupendo de almas. Mas eu pergunto, Pedro teria vindo para Jesus se não fosse pelo seu irmão André? Não. Não teria. Então nós não podemos medir o sucesso de um evangelista pela quantidade de pessoas que ele batiza. Nós precisamos olhar na semente e a colheita. Então cada pessoa é especial. Cada um é especial. Cada um é único. E quando nós batizamos alguém, a gente precisa vibrar, porque a gente precisa olhar nesse que está sendo batizado uma pessoa com potencial para trazer milhares para Jesus. Amém? Segunda grande lição, irmãos, é a lição da restauração. Restauração. A ovelha se perdeu. O pastor agora vai lá e acha a ovelha. Agora pensem num quadro. Suponhamos que eu sou o pastor e a minha ovelha está caída bem aqui no buraco. Aí eu chego perto dela e disse assim: te achei. Tá tudo bacana aí? Aí a ovelha vai dizer bé. Né? Que significa assim. A ovelha não sabia fazer outra coisa a não ser se perder. E quando ela se perdia, ela ficava encolhida lá. A ovelha não tem iniciativa de andar. Diferente dos cães, né, dos cachorros. Ela fica quieta lá. E detalhe, algumas morriam porque não tinham iniciativa de sair de onde estavam. Agora, queridos, aqui nós aprendemos uma lição grandiosíssima sobre a salvação. A salvação não é uma declaração apenas, como pensam os teólogos da justificação forense. Aí ele chega para a ovelha e diz assim: eu te absolvo. Você está salva, viu? Beleza? Beleza. Não, salvação não é só isso. Salvação é isso e muito mais. Quando Jesus olha para o pecador, ele diz assim: você está salvo. Você está absolvido. Sentado aí no banco dos réus, eu te declaro justo. Mas não basta isso. Não basta isso. Salvação é o braço que desce no fundo do poço, pega a ovelha, coloca no ombro e agora caminha de volta. Isso é restauração. Agora, queridos, isso tem um preço, sim ou não? Isso tem um preço. O preço é o peso de carregar alguém nas costas. Para mim, a melhor palavra que é sinônima de salvação é restauração. Restauração. E eu quero dizer para cada um de vocês que vem para a igreja, irmãos, a igreja precisa ser um lugar de restauração. Há ovelhas que vêm para cá, elas estão arrebentadas emocionalmente. Tem outros que estão com a vida destruída. Tem ovelhas que a gente batiza que o casamento acabou. Tem pessoas feridas em todos os aspectos. Tem gente com maus hábitos absurdos, que dá até medo de ficar perto. Mas salvação é restauração. E nós, adventistas do sétimo dia, cremos plenamente no aspecto restauracionista, não só da verdade, mas da humanidade. Porque isso faz parte da redenção. Essa é a segunda grande lição, o preço da restauração. O preço da restauração.
Terceira grande lição que nós aprendemos aí, irmãos, é o amor. Amor. O amor de Deus, o amor do pastor. 99 foram deixadas com alguém para serem cuidadas, para serem levadas para casa. O pastor dessa parábola aqui provavelmente é um pastor campesino. Então ele não fica no deserto lá no aprisco, ele leva as ovelhas para casa, para o curral perto de casa, para o aprisco perto de casa. Algumas pessoas podem questionar o seguinte: como pode esse pastor largar 99 ovelhas no deserto, aparentemente sozinhas, e agora ele vai em busca de uma? Aparentemente ele supervaloriza uma e despreza 99. Não, não é isso. Culturalmente falando, essas 99 ficaram sendo cuidadas por alguém, que as levou para casa. E agora esse outro pastor vai para onde? Em busca da que se perdeu. Sabe o que eu vejo nas entrelinhas dessa parábola? Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando pela salvação da humanidade. Cuidando dos que não se perderam e correndo atrás da que se perdeu. Há um envolvimento de todo o céu para a salvação. E isso é amor, irmãos, amor grandioso. E a quarta e última lição, para a gente encerrar, é a lição do arrependimento. A lição do arrependimento. E talvez esta última lição ela seja corretiva do pensamento equivocado que eu falei no comecinho. Tem muita gente que pensa que salvação não demanda arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é sentir tristeza pelo pecado e não voltar a praticá-lo. Isso é arrependimento. Eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo, e vocês que são crentes, que são batizados nessa igreja, nós precisamos entender uma coisa que é crucial. Irmãos, pecado na vida de quem já aceitou Jesus precisa ser acidente e não planejamento. Dá para entender isso ou não? Pecado na vida de quem aceitou Jesus como seu Salvador é acidente, não é planejamento, não é mais estilo de vida. Quem é salvo em Jesus quando peca sofre, e sofre muito. Mas eu quero dizer para alguém que porventura está vivendo no pecado, abertamente, depois que aceitou Jesus, e aí você está aí de boa, achando que está tudo tranquilo. Não está não. Não está não, você está colocando em jogo a sua salvação. Você está cuspindo na graça. Você está expondo Jesus à ignomínia satânica, à vergonha das acusações de Satanás. Não faz isso. Muda de vida. Eu não estou acusando ninguém, eu estou apenas dando uma advertência para nós entendermos que quem aceita Jesus como Salvador pessoal, continua pecando sim porque é pecador, mas ele não é um planejador do pecado mais, não é um escravo de Satanás, não é alguém que sente prazer deliberado no pecado, entenderam? Então eu quero dizer para cada um de vocês, jovens de Deus, irmãos, adolescentes, irmãos de forma geral, nós não podemos, depois que aceitamos a Jesus, viver deliberadamente no pecado, como se isso fosse natural e comum, de forma alguma, irmãos. De forma alguma. Isso está equivocado. E aí eu quero dizer para vocês que nesta parábola, a pergunta que nós precisamos fazer é: o que é arrependimento nessa parábola? A ovelha está arrependida, sim ou não? Presta atenção na leitura. Por isso há júbilo no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A minha pergunta é: essa ovelha está arrependida? Sim. E ela pode voltar? Que arrependimento não é sentir tristeza pelo pecado e não voltar a praticá-lo? Sim. Agora a minha pergunta é: essa ovelha sabe voltar para casa? Ela está arrependida, mas ela continua perdida. Deus é tão gracioso que o ato do arrependimento também é uma ação do Espírito Santo. O arrependimento não é eu me programar e dizer assim: me arrependi.
eu me arrependi. Não é não. O arrependimento, irmãos, é a ação do Espírito Santo buscando o pecador e encontrando. O arrependimento é uma ação divina no coração do pecador. Tem a participação do pecador? Tem. Qual? De aceitar. Romanos capítulo 12, verso 4 diz assim: é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Amém? A salvação é maravilhosa, sim ou não? Agora ela depende completamente de Deus, né? Tudo que precisamos fazer é apenas aceitar. Arrependimento. E eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês. A palavra arrependimento, a gente quase já não ouve mais nos púlpitos das igrejas. O arrependimento, irmãos, é consequência do reconhecimento do pecado. Arrependimento é consequência do reconhecimento do pecado. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que está sendo pregado por aí um Deus tão despersonalizado que as pessoas estão dizendo assim: viva do jeito que você bem entende no seu pecado. Não saia do pecado, continue no pecado porque você já está salvo no pecado. É isso que a Bíblia ensina? Não. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia nos ensina é que há necessidade de arrependimento para que haja salvação. Para que haja salvação. Eu não falei as 4 lições em ordem teológica, porque na ordem teológica deveria ser arrependimento, causado pela busca do amor, que, em consequência, restaura, e em consequência dessa restauração nós podemos todos ficar alegres. Porque a salvação dos pecadores gera alegria para Deus e gera alegria para nós. Amém? Em suma, Jesus está dizendo para os fariseus: eu estou buscando pessoas para salvar. Vocês deveriam estar fazendo o mesmo. O céu está buscando pessoas para salvar. E Jesus diz para os escribas e fariseus: vocês deveriam estar fazendo o mesmo. Por quê? Porque vocês são os líderes da nação. Vocês não podem afugentar, vocês precisam acolher. Vocês precisam acolher. E só para terminar, com uma notinha de rodapé. João capítulo 9, o cego de nascença. Jesus curou aquele homem num dia de sábado. Aquele homem, em seguida, ele foi excomungado. Ele foi expulso da sinagoga. Ele foi retirado do hall de membros. Capítulo 10, Jesus fala sobre o bom pastor. O que isso significa? Capítulo 15 de Lucas explica. Os líderes que deveriam acolher estavam afugentando. E agora Jesus diz como agem os verdadeiros pastores. É o capítulo 10, o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu quero terminar, queridos, dizendo uma coisa para cada um de vocês. Jesus deu a vida por cada um de nós. Ele nos salvou. Amém? Tem alguém aí feliz por ser salvo? Se sim, diga amém. Eu sou muito feliz pela salvação. Muito. Sinto confiança nisso, alegria. Me olho no espelho como o pior dos pecadores, mas quando eu olho para o céu, eu durmo tranquilo na graça de Jesus. Amém? Alegria da salvação. Nós precisamos sentir a alegria da salvação. Mas agora, queridos, quem está salvo precisa sentir alegria por salvar outros também. Sim ou não? Sim. Então, esta igreja precisa entender que a nossa missão é salvar. É pregar o evangelho para salvar outras pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E eu quero orar. Antes de sair, nós vamos ter uma música, mas eu vou fazer uma oração antes de sair.
E a minha oração é: quantos de vocês, queridos, verdadeiramente querem se comprometer com a missão de salvar pessoas? Levanta aí onde você está. Vamos orar. Pode vir, vocês vão cantar, mas eu vou orar primeiro. Fique em pé onde você está. Amém? Nós estamos terminando o mês de março com 14 batismos. Mas eu quero terminar o mês de abril com 20 batismos. E eu quero dizer para você que toda vez que eu faço um apelo, assim, quem vai dar estudo bíblico? Aí levanta a mão, depois desaparece. Qualquer hora dessa eu peço para Deus cortar o dedo de quem levanta assim, para parar de levantar sem cumprir. Irmão, dê estudo bíblico para alguém, se envolva na missão. Olha ao seu redor o tanto de gente que está se perdendo. Tenha piedade dos seus familiares, ore por eles, interceda por eles, apresente Jesus para eles. Eu quero dizer que aqui nessa igreja tem pessoas que são motivação para mim, como o irmão Zezinho, a irmã Ana, essas irmãs aí que dão um sangue danado no ministério carcerário, cheias de tarefas de afazeres, de lutas e de dores, mas estão lá pregando o evangelho. Isso é, assim, quando eu estou com preguiça, isso é um tapa na minha cara. E eu quero fazer um apelo para vocês: preguem o evangelho, testemunhem de Jesus. Isso aqui não é um auditório de espectadores, irmãos, aqui é um lugar de pescadores que vibram com a salvação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus querido, pelo teu amor. E eu quero te rogar que o teu Espírito trabalhe profundamente no coração dos irmãos e irmãs que estão aqui. Ajuda-nos a amar as pessoas, ajuda-nos a dar estudo bíblico, ajuda-nos a colocar no coração a vontade de trazer alguém aos pés do Salvador. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo sincero de sentir a alegria de levar pessoas para a salvação em Jesus Cristo. O pastor da parábola é o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor se reproduz em todos aqueles que já foram salvos, para que se tornem instrumentos de salvação para aqueles que estão perdidos. Eu te rogo que a Igreja Central de Aracaju, de fato, seja uma igreja amável, missionária e fiel. Nos abençoe, ó Deus, para sermos pregadores do Evangelho. Encha-nos do poder do Teu Espírito e capacita-nos para a missão. É o que nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém.